brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo, tá? Essa live é a primeira live daqui do novo Instagram, que muita gente acompanhava lá na Ciência e Sentido da Vida, sabe? Mas com o Instagram, aqui estou, né? Com logoterapia, André. Travou. E agora, tá me escutando bem? Agora sim. Pronto. Hoje, o nosso tema da nossa primeira live do Logoterapia Café e Prosa é a logoterapia aplicada no contexto escolar, tá? A logoterapia no sentido... A logopedagogia do sentido defende que, além do intelecto, é necessário educar no sentido de despertar o espírito humano. E foi justamente pensando no ser humano como alguém que está apto a buscar o sentido da vida que convidamos você, Renata Lemos, para que a gente pudesse bater esse papo, tá? Na primeira live do Logoterapia Café e Prosa. Mas vamos nos apresentar, né? Quem é Renata Lemos? Fique aí à vontade para você fazer sua apresentação. Bom, muito obrigada, Érica. É um prazer, né, estar aqui do Rio Grande do Sul, falando para o Brasil, diretamente para Pernambuco, né? Então, estou muito feliz de estar aqui contigo. E o meu nome, né, como a Érica falou, é Renata Lemos da Silva. Eu sou formada em psicologia
pela Unifra desde o ano de 2010, onde eu sempre atuei na área escolar, desde a época dos estágios na graduação, e após formada eu desenvolvi vários projetos sociais nas escolas, sempre com o viés, com o olhar da logoterapia. Após a graduação eu fiz uma especialização em dependência química, então a minha área de atuação sempre foi no âmbito social, né? Tanto aqui na minha cidade, que é do interior do Rio Grande do Sul, em Santiago, como também em outras cidades aqui próximas. Atuei em comunidades terapêuticas tanto feminina como masculina e como também psicóloga voluntária em algumas escolas, né? Atuando com rodas de conversa, com algumas palestras. Não gosto muito de falar palestras, né? Mas eram bate-papos, conversas com os alunos. O meu enfoque maior sempre foi com os estudantes, mas também fazer alguns trabalhos com professores. E nesse período, sempre me capacitando, fazendo cursos na área escolar. E atualmente eu estou concluindo a formação em psicologia escolar e estou na pós-graduação, onde nós somos colegas, né? Em logoterapia e análise existencial pela Unilife. É isso aí. Deixa eu me apresentar também, tá? Algumas pessoas não me conhecem. Eu sou Érica Cândido, formada em psicologia em 2015 pela Fafiri, daqui de Recife. Tá? Uma faculdade que desde que começou, já completou 80 anos a Fafiri agora recentemente, e desde que ela começou que ela trouxe o curso de psicologia, digamos que ela é pioneira aqui em Recife, com o curso de psicologia. Tá? Então, feliz em ter estudado nessa instituição que é muito conceituada aqui. Tá? Sou psicóloga clínica, também já trabalho com educação, Renata, já fazem 24 anos, porque além de psicóloga eu também sou professora, né? E nunca deixei, nem pretendo deixar a educação. Também sou professora do ensino técnico, tá? Onde eu trabalho com alunos de técnicos em edificações, enfermagem, administração. Então, nessa linha, né, do ensino técnico, tá? Também venho atuando, além do EJA, né? E também sou psicóloga esportiva, tá? Onde eu pude acompanhar o time daqui da cidade. Nunca pensei em ser psicóloga esportiva, apesar de ser ex-atleta, tá? Mas ex-atleta de jogos escolares. Mas foi um grande prazer, tá? Atribuir isso também ao meu currículo, certo? Enquanto psicóloga esportiva. Tá? Já pude trabalhar com times de futebol e também com atletas paralímpicos. Renata, muito bom te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Tá? Eu quero deixar aqui um alô para Camila. Tá? Camila está aqui conosco, certo? Camila, ela é mãe de autista, viu, Renata? E é muito atuante, tá? Aqui no nosso município. Ela sempre bem ativa na área do autismo também. Seja bem-vinda, viu, Camila? Obrigada por estar aqui conosco. E vamos iniciar o nosso roteiro, tá? E a nossa live, Renata, ela vai ficar salva, tá? E a gente vai dialogar, né? Bater um papo legal, para que a gente possa contribuir um pouco, né? E nós somos eternos aprendizes também, para que a gente possa aí estar contribuindo aí com o pessoal e divulgando a logoterapia, que essa também é a nossa intenção, né? Mas quem foi Viktor Frankl, quem é e qual o legado de Viktor Frankl? O que ele deixou aqui para nós? Então, falar do Viktor Frankl é um prazer, né? Ainda ele ser muito pouco conhecido, mas ele foi um psiquiatra, neurologista e também doutor em filosofia, né, de judeu. Ele
realmente criou a logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida, e o legado que ele deixou para nós realmente foi algo muito impactante, uma nova. Eu gosto sempre de dizer que é uma nova maneira de viver, né? Porque para a gente ser logoterapeuta, nós que estudamos, que estamos, né, nos tornando, vamos nos tornar logoterapeutas, nós duas, nós precisamos primeiramente viver a logoterapia. Então, tem que realmente entrar dentro da logoterapia, viver um pouquinho daquilo que o Frankl tentou, né, passar para nós através dos seus estudos no campo de concentração, onde ele teve, né, em 4 campos de concentração por volta de 4 anos, quando ele ficou na Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi realmente assim uma pessoa, né, ímpar na história, né, da psicoterapia. Aham. Ô, Renata, me fala um pouco como foi a tua primeira experiência ao entrar em contato com o Franco. Qual foi o sentimento assim latente para você? Bom, foi no ano de 2008, eu estava ainda na graduação, estava na metade da graduação, e eu já vinha me questionando muito sobre algumas coisas que eu estava aprendendo. E era período de férias, né? E eu passei por algumas experiências onde eu realmente assim vi que eu precisava de algo mais, né? Diante de algumas vivências que eu tive na minha história de vida pessoal, e eu vi que se eu continuasse na psicologia somente estudando aquilo que era passado para mim, eu não ia me encontrar, eu não ia ser uma boa profissional mesmo, né? Porque eu estaria indo contra os valores e aquilo que eu acreditava. Eu fui conversar com um professor de fenomenologia no início daquele semestre, em 2008, e aí eu relatei para ele algumas questões minhas e pedi: o que eu faço, professor? Né? Então ele me indicou a logoterapia para mim estudar. E eu comecei a ver que ali estava realmente o que eu acreditava. Porque eu Sim. acredito que toda pessoa que procura psicologia, ela é uma pessoa muito questionadora, né? Ela não aceita as coisas muito fácil e ela procura entender o ser humano na sua amplitude. E eu entrei muito jovem na graduação, e aí eu, na metade do curso, comecei a ter esses questionamentos além do que era passado para mim. E aí eu comecei a estudar logoterapia, e aí logo já me interessei pela questão de trabalhar com dependentes químicos, pelo fato do vazio, né? Que eu observei, que eu Sim. também passei por algumas experiências onde eu pude ver jovens que acabavam indo procurar nas substâncias químicas a preencher um vazio existencial. E aí a logoterapia, para mim, foi o que mais assim se adequou aos meus estudos, mas é Aham. claro que sem deixar de lado, tipo, algumas técnicas, principalmente da cognitiva comportamental, que isso que é o bacana da logoterapia, porque ela não Sim. se fecha, né? Não é assim, ah, agora eu Isso. Não é limitante. não posso usar mais nada. Não, tu pode sim Isso. É. estudar outras abordagens, né? Isso. Pois é, porque Victor, ele foi muito feliz ao nos deixar livre, né? Para que a gente pudesse atuar da melhor forma e assim a gente poder atender os nossos clientes, né? As pessoas que nos procuram, tá? E assim a gente ir guiando nessa pessoa, ou seja, facilitando todo o processo para que essa pessoa encontre o seu sentido da vida, né? Então, muito bom. Eu confesso, sabe, Renata, que eu fui a única da minha turma que se interessou por logoterapia. Porque quando eu estava no 4º período do curso, isso em 2012, aí o professor Severino, sabe, Bill, nós chamamos ele carinhosamente de Bill, ele, ele dividiu a turma em grupos e o meu grupo ficou com Victor Frankl, né? Então, quando as meninas dividiram, e tinha outros autores,
Érica, fica com esse, que ninguém conhecia, e pegaram, me colocaram logo com ele. Aí eu fui pedir uma sugestão de leitura ao professor, o professor indicou Em Busca de Sentido. Pronto, quando eu saí de lá, da faculdade, fui comprei o meu livro e fui trabalhar, né? E quando eu larguei do trabalho, que eu cheguei na minha casa, aqui em casa, que eu comecei a ler Mulher. Eu varei a noite lendo aquele livro, eu não consegui parar, sabe? A primeira parte eu li ele todinho numa noite só. Sabe assim, então, e ali eu me identifiquei, assim como você também, né? Algumas questões pessoais também fez com que eu me identificasse justamente com a logoterapia, porque é justamente nisso que eu acredito, né? Essa potencialidade humana, porque apesar de todo o sofrimento, nós também podemos dizer sim à vida, sabe? E é isso que é o mais bonito, né? Porque apesar de todo o sofrimento, mas você está ali, né? Buscando a sua superação, buscando a sua motivação e buscando os sentidos, né, que você encontra para a sua vida. Parabéns, viu, amiga, para você. E é isso, muito belo. As nossas histórias, né? A nossa subjetividade, constituída a partir da logoterapia, tá? Mas o que é a logoterapia? Vamos só explicar um pouquinho para o pessoal que está aqui assistindo a gente? Claro. Ela é considerada a terceira, né, psicoterapia vienense, que foi criada por Viktor Frankl, e o objetivo dela é trabalhar mesmo essas questões do sentido da vida, né? Que existe como encontrar o sentido, a pessoa pode chegar a encontrar o sentido da sua vida através dos valores, né? Tanto os valores vivenciais, os valores de atitude e os valores criativos. O que seriam esses valores? Os valores vivenciais é o que tu experimenta, né? Digamos, pode ser o teu dia a dia, onde tu tá de encontro com a natureza, com o ambiente, com o belo, com o valorizar aquilo que é dado para ti, né? Que tu recebe do mundo. Isso. E os valores Só para pegar criativos, pode ir. Só para pegar um gancho na sua fala, eu sempre coloco, né, algumas imagens da natureza. Até coloquei um vídeo recentemente aqui. Pode continuar. É muito bom assim da gente contemplar, porque às vezes as pessoas pensam que o sentido da vida, o que será que é? É o dia a dia, tu tem que viver cada dia, né, e experimentar ele. E através também dos valores criativos é que todo ser humano ele tem a capacidade de criar algo, de dar algo para o mundo, né? Então, pode ser através de uma música, de tu criar algo, de tu compor, né, um poema. A minha cidade aqui, ela é conhecida como a Terra dos Poetas. E então, os meus Ah, trabalhos legal. nas escolas com os alunos sempre foi assim de quem sabe você escreva algo, quem são os futuros poetas de Santiago, né? Então eu sempre instiguei os alunos a criarem algo, a produzirem algo. Então isso seriam os valores criativos que tu pode encontrar sentido, né, naquilo que tu produz. E também os valores atitudinais, que são aqueles, né, ligados muito mais à questão do amor, de questões muito mais subjetivas. Então, a logoterapia, ela é muito profunda, né, porque ela é Sim. algo onde cada pessoa precisa encontrar esse sentido da vida dela, Isso. mas não uma busca assim que, eu tenho que saber qual é o sentido da minha vida. Tu tem que viver e a tua vida, né, no dia a dia, a vida vai te trazer esse sentido. Nos pequenos detalhes a gente descobre. Isso. Lembrando que esse sentido ele não é nada fixo, né, Renata? Então sempre você pode estar se modificando e modificando até mesmo o sentido da sua própria vida, né? Então assim é a partir desses valores que nós encontramos de fato, né? E principalmente a partir da atitude, porque quando você caminha em busca do sentido da vida, então você tem a atitude, né, de buscar o mais profundo do teu ser, né? Então, assim, como o Victor, ele compreende o ser humano
como um ser biopsicossocial e espiritual, né? Porque a gente não está separado disso, a gente não pode se limitar, a gente também não pode se encaixar numa caixinha, né? Porque nenhum ser humano ele é uma receita de bolo pronta, tá? Então, vendo as várias possibilidades de ser humano, né? E até mesmo ontologicamente falando, né? Então, o Victor ele nos traz essas possibilidades, né? E a gente, enquanto logoterapeutas, né, Renata, nós nos sentimos muito felizes em estar aqui falando da nossa escola, da nossa abordagem, tá? Para que vocês tomem conhecimento, tá? Desse trabalho belíssimo, né? Amiga, e a gente continuando o nosso roteiro, como a logoterapia pode auxiliar a pedagogia nos dias atuais? Eu acredito que mais do que nunca agora é o momento, né? Nós também sabemos que a própria lei, né, agora instituiu a importância do psicólogo escolar dentro das escolas. Então, nós Uhum. precisamos ver que, diante de tudo que a gente passou nesse ano de 2020, não tem mais como a educação ser como antes. Então, melhor tempo da logoterapia entrar dentro das escolas, porque um ano, né, os estudantes ficaram fora das salas de aula, com aulas remotas, muitos talvez perderam o interesse, se questionam mesmo de qual o sentido de voltar a estudar, por que ter que ir para uma sala de aula, voltar, né, a, a estar numa escola, numa instituição, sendo que esse ano não precisou. Então, a logoterapia vem de resposta para a educação nesse momento, no sentido de trazer principalmente essa questão noética, que a gente, né, na logoterapia, a gente fala que seria a dimensão espiritual, que o sentido é Sim. noético, onde é na dimensão espiritual que as pessoas desenvolvem a sua criatividade, os seus valores. Então, tanto o professor, o logoeducador, né, a pessoa que estuda logoterapia sendo da educação, precisa encontrar, né, no seu educando quais são os potenciais dele para que ele sinta, né, o prazer, o desejo de estar novamente em conjunto. Nós não sabemos como vai ser o próximo ano, né, mas que precisa se ter Sim. uma reconstrução do ensinar com muito sentido, né? Então, a Sim. gente, mesmo o aluno que está lá na casa dele, ele tem algo a contribuir com a aula de um professor que está ali tentando produzir algo. Então, não existe, digamos, o maior saber, é uma troca. E isso que eu vejo, assim, a importância de se olhar para a educação nesse momento ao olhar da logoterapia, com esse olhar da logoterapia. Isso. E assim, a gente trazendo, né, para esses dias atuais, esse tempo de pandemia, né, Renata? Então, assim, até mesmo as pessoas que estão nos assistindo agora podem também trazer a própria logoterapia para o seu estilo de vida, né? Porque também se trata de uma filosofia de vida, é uma ética, tá? Um sentido ético, né, de ser, enquanto seres humanos, porque nós estamos em prol aqui também, em busca do resgate do sentido da vida, mas também, para chegar no sentido da vida, é preciso também você traçar seus valores, resgatar seus valores, né, para que você possa desenvolver-se a partir de atitudes que façam com que você aprenda, né, aprenda com as dores, com as cores e os sabores da vida. Né? Então, a gente precisa estar bem assim abertos, né, de braços abertos para a própria vida, sabe? Porque essa semana eu estava até conversando com um primo meu, aí ele falando, mas rapaz, como será esse novo começo? O novo começo já iniciou dentro de nós, basta a gente estar aptos à mudança, a gente aceitar as mudanças, sabe? O ser humano, muitas vezes, ele se priva, né, de sair da sua zona de conforto. E quando sai da zona de conforto, aí vem as frustrações, os sofrimentos, né? Então, assim, muitas vezes se percebe tão enclausurados, né? Assim, e esse afastamento social, né?
trouxe também muitas demandas para as pessoas, né, Renata? Assim, como a ansiedade, o número de ansiedade aumentou. Aí concordo com você quando você fala que a logoterapia hoje é muito mais atual do que nunca, sabe? E nós precisamos entrar nas escolas, os psicólogos, logoterapeutas, entrar nas escolas para fazer um trabalho em grupo com as equipes profissionais que trabalham ali na escola, porque muitos professores, muitos educadores também vêm assim um pouco debilitados devido a esses meses e meses, né? Devido a uma pandemia, afastamento social. Como iremos receber, não é? Essas pessoas, né, Renata? Eu gostaria que você comentasse um pouco. Uhum. Exatamente, a gente precisa ver que nesse período que todos nós, né, não só na parte da educação, nos voltamos para dentro de casa, a gente repensou muitas coisas, né? Então, todos aqueles que estão retornando para suas atividades, como tu falou, as pessoas já voltou, já está acontecendo, né? Não é daqui um tempo, mas eu preciso saber lidar com essa mudança. Então, existe algo dentro da logoterapia também que se fala sobre o sofrimento, né? Que até mesmo no sofrimento eu posso encontrar sentido. Então, esse ano foi um ano de muito sofrimento, muitas perdas, né? Esse retorno, quantas pessoas talvez perderam familiares, professores, diretores, né, alunos, perderam algum ente querido, então vão estar retornando com uma perda. E a gente sabe que a escola, muitas vezes, acaba sendo o lugar onde os maiores problemas aparecem, porque se passa muito tempo ali, né? As pessoas se ficam muito tempo ali. Então, o profissional ele precisa ter essa sensibilidade e essa humanidade que eu vejo que a logoterapia traz, né? Sim. Não que os outros profissionais não sejam, as outras abordagens não sejam, não é isso. Mas como a gente está falando da logoterapia, ela precisa, né, ser vista assim de uma forma bem mais humana, né? Então, que os profissionais acolham tanto a equipe, né, escolar, como também esses alunos, onde vão ter que se ressignificar. Então, é um trabalho mesmo assim de reconstrução, eu acredito que a gente precisa passar. Uhum. Renata, deixa eu dar um alô aqui ao pessoal que está participando. Tá? A Natália Camargo, a Eliane Guedes, tá? O Samuel estava aqui também, chegou. O Ronaldo ele fez o seguinte comentário. A logoterapia também é de grande ajuda para os professores e toda a equipe educacional, quando nos ajuda a ressignificar o nosso fazer educacional em um mundo virtual de câmeras e áudios desligados. É verdade, Ronaldo. Ele completa aqui: é preciso reencontrar o sentido do fazer profissional. Você gostaria de comentar, Renata? O Ronald, ele é Ronald Carvalho, né, que Ah, colocou. desculpe, é Ronald, né? Desculpe, Ronald. O Ronald é também um amante aí da logoterapia, vai entrar, né, numa das próximas turmas, e realmente a gente precisa, né, ter esse cuidado não só com alguns, mas com todos, porque a gente vive atualmente, né, com uma crise na educação, onde os professores, infelizmente, ainda são muito desvalorizados, então se tem muito esse olhar diante do que já vinha acontecendo antes, né? Os professores já Sim. estavam abatidos, toda a equipe já estava um pouco assim desmotivada. E isso era Uhum. passado até mesmo para os alunos. Então a gente vê que a crise não é só relacionado à pandemia, né? Essa falta de sentido que acabou acontecendo, ela já vinha antes pela desvalorização da educação no Brasil. Só Sim. que a gente sabe que a logoterapia ela trabalha muito com otimismo, né? Mesmo diante do trágico, existe, né, um otimismo. Então, eu particularmente tenho muita esperança que futuramente ainda nós vamos ter algo assim na nossa nação, né, de ser conhecida como a nação da educação. Eu tenho, né, esse objetivo como
profissional, eu trabalho em prol disso, de construir, de dar minha contribuição, né? Os meus valores criativos em prol da educação, que eu acredito que cada um de nós pode fazer a nossa parte. Então, tanto o psicólogo, quanto o professor, quanto o funcionário de uma escola. Eu só queria colocar um exemplo, Érica, do ano passado eu participei de um projeto onde nós íamos nas escolas e nós fazíamos um trabalho com professores, com funcionários, e muitas vezes eu simplesmente parava e ficava um período conversando com os funcionários e o quão havia também de sofrimento e de cansaço nos funcionários das escolas, isso que eles, né, não estavam assim dentro da sala de aula, mas de ver também o quanto se trazia muitos problemas familiares para as escolas, os alunos, né, acabavam também mostrando até mesmo para os funcionários, não só para os professores, né, para a equipe da direção da escola, mas para os funcionários. Alguém que está ali para fazer uma merenda, alguém que está ali para limpar a escola. Então, isso acaba que envolve todos, né? Não só aqueles que estão dentro da sala de aula. Na hora da refeição, na hora do lanche, às vezes, né, eles passam isso para os funcionários. Então, se tem que trabalhar a questão do sentido com todos, né? E também com a família, né? Que eu acredito Sim. que agora, com a pandemia, eles tendo realmente que estar mais tempo em casa, mais tempo em conjunto, isso também fez com que os próprios pais e responsáveis refletissem a importância do papel deles na educação. Porque que trabalha com educação mesmo, tu vê o quanto muitas vezes, quando se tem uma reunião familiar, tipo, os pais quase nem aparecem, né? A não ser para uma entrega de nota para os menores, né? Ensino e olhe lá, viu? Que é, né? Muitas vezes é uma obrigação, eles acabam indo. Mas é importante, independente da faixa etária, isso faz parte, né, da vida deles, da importância deles enquanto filhos, enquanto estudantes, e também dentro dos papéis onde cada um tem, né? Sim, sim. E pegando o gancho aí nessa fala, já vou trazer a pergunta, né? Então, qual é o papel da escola e da família, né, na formação desse ser humano? A importância deles terem a consciência diante de seus papéis, né? Então, essa escola, será que essa escola é a mesma, né, com relação ao jeito de ser, do trabalhar com esse aluno, né? Aquele método decoreba, né? O que é de fato essa aprendizagem, o que é de fato essa cognição, né? Eu acredito que é preciso, é fundamental, primeiramente, essa questão, como tu colocou, dos papéis, né? De saber o papel de cada um. Sim. E a questão também dos valores, porque o que a gente vê hoje, que na escola há um reflexo, muitas vezes, daquilo que não se tem em casa, né? Não se tem, muitas vezes, atenção de um pai, de uma mãe, né? Como foi colocada a questão, acho que foi o Ronald que pontuou a questão da tecnologia, das mídias, muitas vezes se para e se fica mais tempo no celular do que num diálogo com seu filho. E aí se chega na escola e às vezes a gente vê aquelas conversas, né, laterais que atrapalham, mas é um momento onde ele se encontra com o igual dele, o aluno acaba se encontrando com o igual e é alguém que escuta, que está ali disposto. E muitas vezes o professor também não consegue ter essa demanda, porque muitos dizem, a gente, além de professor, é pai, é mãe, né? Então, isso é algo que precisa ser repensado, entra dentro da questão dos valores também, onde um pai e uma mãe, eles precisam priorizar a sua família, né? E a gente entender que trabalhar com o sentido, com essa questão da logoterapia dentro das escolas, envolve cada um cumprir um pouquinho com o seu papel para que haja, né, algo a ser construído na sociedade, para que haja até mesmo uma mudança cultural, uma questão de agregar valores,
porque atualmente a gente vê que isso está se perdendo muito na nossa sociedade atual, né? A questão dos Aham, é. valores, dos princípios que as pessoas trazem e se terceiriza a educação, né? Se terceiriza o educar, que seria um papel da família, Aham, para a própria escola, né? Que é a questão do sim. ensino. Então, sobrecarrega muito também, né, a questão dos professores na escola. Sim, sim. É assim, pegando o gancho nessa tua fala, muito boa, Renata, lembrando que muitos pais, durante a pandemia, perceberam que são pais, né, porque caiu a ficha. De repente se viram constantemente, 24 horas ali com o filho, né, porque eles acostumados a sair para ir trabalhar, deixar o filho com o cuidador e o filho ir para a escola, né, ou estar numa creche, por exemplo. Né? Então, de repente, eles se veem presos, enclausurados, né, devido ao distanciamento social e, de repente, se percebem que são pais, né, no sentido da palavra mesmo, né, desse cuidado, né, dessa atenção de dar ao filho. Né? Então, muitas vezes, existe aí uma permissividade muito grande. Né? Então, assim, o filho não sabe escutar um não, né? Só escuta o sim, e quando escuta o não, é um auê, digamos assim, mas é no sentido emocional mesmo, né? Muitas vezes é a própria chantagem emocional, né? Para que possa conquistar algo do pai ou da mãe. Né? Outro dia até vi uma matéria numa revista, não me recordo agora o nome, mas como se os filhos fossem o rei, né? O príncipe, a princesa, a rainha, entende? O rei, né? E os pais estavam ali obedecendo às ordens dessa pessoa. Então a gente precisa ver aí também essa parte dessa hierarquia, né? Entre pais e filhos, né? Exatamente. Que o que acontece é que muitas vezes não se tem o respeito, que é um dos valores, né, dentro de casa, e a gente vê que isso acaba se refletindo também na escola, né, onde muitos professores a gente viu durante um período ali, até mesmo foram agredidos, ameaçados por alguns alunos, porque isso já não é algo que faz parte da família. Então, é algo que a gente precisa trabalhar em conjunto, né, escola e família, para que haja coerência, né, em tudo aquilo que é vivido em casa, para ser vivido também na escola. Então, é muito importante essa questão dos valores serem realmente vividos tanto num ambiente como no outro. E essa escola que deseja trabalhar com a logoterapia, independente se é uma escola pública, se é uma escola privada, municipal, do estado, isso depende muito também do profissional que está ali, né? Então, é essa Aham. busca, como a gente falou, né, Érica, nós Isso. conhecemos a logoterapia, não conhecemos na instituição, fomos e buscamos a parte, eu também na minha faculdade, eu fui a única que fez um trabalho final de graduação, né, com Sim. a abordagem da logoterapia e o orientador ainda nem trabalhava com a abordagem, ele só conhecia, sim, né, de ouvir falar e me indicou. E ele foi bem corajoso Isso. de me Que acolher. bom. Então, é importante que o profissional, um pedagogo, comece a estudar mais sobre a logoterapia. Tem muitos livros aí, editoras que estão fazendo, né, promoções, para que a gente comece a construir isso dentro das escolas do nosso país. Isso, e eu chamo até aqui a atenção, sabe, Renato, que essa live vai ficar aqui salva, que nós estamos também à disposição das escolas, né? Você aí no Rio Grande do Sul, eu aqui em Pernambuco, as escolas precisando de nós, é só entrar em contato que a gente vai para dar um suporte, dar um apoio, elaborar um projeto para que possa ser implantada a logoterapia dentro da escola, né? Dentro da escola, seja ela do âmbito municipal, estadual ou até mesmo particular, da rede particular. Né? Isso mesmo. Veja só, a quinta pergunta é como aplicar as temáticas existenciais. A gente já estava falando sobre isso, né? Para a formação
dentro do contexto educacional do espírito humano, né? Uma das questões que práticas relacionadas a isso, eu vejo, como a gente falou, que a criatividade, os valores, ele vem muito dessa dimensão noética. E eu vou relatar aqui para vocês algo que eu vivenciei numa das minhas experiências nas escolas, onde isso me marcou muito, né? Foi algo que aconteceu ano passado. Uma menina, ela tinha uma voz incrível, um talento fenomenal. E eu estava falando com eles no bate-papo sobre talentos, sobre o que eles tinham, que eles poderiam construir naquela escola. E Sim. uma menina, tipo, era os últimos dias dela naquela escola, e ela já tinha estudado outros anos ali, e ninguém sabia desse potencial que ela tinha com o canto. E ela simplesmente disse: eu quero cantar. E ela cantou, partiu dela, foi ela que foi espontânea, e ela cantou uma voz incrível, um vídeo lindo. Os colegas dela gravaram, e a fala dos adolescentes foi muito linda, que eles disseram: nossa, que voz linda que tu tem! A gente não sabia que tu cantava, né? E ali a gente foi descobrindo o talento de cada um deles. Um tocava bateria, outro flauta. E você falou que tem uma mãe, né, que está aqui participando da live conosco, que ela tem um filho autista. E era desenvolvido dentro daquela escola, né, um grupo de música, onde começou pela mãe de um autista, porque era uma maneira do próprio Legal. filho dela desenvolver, né, poder interagir um pouco mais. Então, a música é algo que ajuda muito também, né, a criança com Acredito nisso. autistas. E ali foi um valor criativo que aquela menina construiu junto com os próprios colegas delas, que também tiveram assim animados a descobrir também algo deles que eles poderiam passar para aquela escola, né? Construir Aham. a escola em âmbito coletivo também. Sim, você trazendo esse exemplo, eu lembrei do que eu fiz juntamente com meus alunos do EJA, sabe? Alunos de Renata com mais de 20 anos sem frequentar a escola. E quando eles retornaram, que nós chamamos de módulo 3, sabe? O módulo 3 é a antiga terceira e quarta série do EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos, né? E assim, eu pude trabalhar com eles a construção de um cordel, sabe? Onde eu levei um colega meu que ele trabalha com, ele é cordelista, sabe? É, o Luiz Esperantivo, ele é daqui da minha cidade. E nós podemos trabalhar o cordel com meus alunos. E eles construíram um cordel, eles elaboraram, sabe? E ficou tão bom que eu preparei o livreto, sabe? Eu mandei rodar, eu fiz questão para que a gente pudesse valorizar esse valor, essa criatividade das pessoas, né? Porque é a partir da expressão humana. E assim, e quando você vai, por exemplo, buscar ajuda psicológica, né? Principalmente na abordagem da logoterapia, você também está em busca da sua expressão humana, né? Você poder se expressar e ali você poder trabalhar-se, né? Trabalhar o seu lado psicológico, as suas emoções. Isso é muito bom. Eu acredito muito na arte também, sabe? E o Victor, ele traz isso, né? Essa possibilidade. Tanto é que ele, eh, ele construiu, né? Enquanto compositor, uma valsa, né? Uhum, verdade. E trabalhava, ele Né? falava muito sobre a questão do próprio humor, né? Porque dentro do Sim, campo de concentração, tipo, o ambiente não era nada agradável e isso precisava ser algo que era construído, né? Um exemplo até nós podemos ver, talvez muitos aqui já assistiram aquele filme A Vida é Bela, onde aquele sim, pai, né, constrói tipo um mundo imaginário para aquele filho dentro de um ambiente, né, de um lugar, né, onde o filho não estava se dando conta, porque o pai estava usando de várias maneiras para aquele menino se sentir bem, feliz, né, dentro de um ambiente, de um campo de concentração. Então, o Frank eu traz muito essa própria questão do humor, né, que às vezes aham, é uma situação difícil, mas tu pode sorrir mesmo diante dessa situação difícil. Existe algo, sim, né, que ele traz que
Se a situação não muda, mude você, né? Sim. Fazendo uma questão assim, simplificando uma das frases dele. Então, em todo momento a gente pode construir algo, né? Isso que é Sim. magnífico na logoterapia. É verdade. Você trazendo esse exemplo do filme, tá? Eu lembrei dos Escritores da Liberdade, sabe? Onde a professora, né? Ela chega numa sala onde ninguém queria essa sala e ela conseguiu resgatar, não a partir do grito, mas sim a partir das emoções, né? Aonde ela buscou trabalhar até mesmo com as próprias histórias, né, da Anne Frank, né? Onde foi trabalhado a partir do Holocausto, né? E aqueles alunos puderam ver que eles tinham, né? Que eles podiam ser criativos, apesar de viverem em climas, né, de tensão, sabe? E ali buscar o sentido da vida. Foi muito belo também aquele filme. Né? Isso. Não só ele, como também Sociedade dos Poetas Mortos, também, onde traz a busca do sentido da vida. Uhum. Fantástico, Renata, muito bom. Olha só, o Samuel colocou aqui, live maravilhosa, vocês estão de parabéns. Obrigada, Samuel. Tá um cheiro. Muito bom esse filme aqui, a Natália. Tá? A sexta questão é: a partir da educação, podemos promover a prevenção do vazio existencial e, consequentemente, também podemos promover a busca do sentido da vida. Com certeza. Uma das formas, né, de se trabalhar essa questão de resgate através da logoterapia são os chamados projetos de vida, né, que até tu comentou a Oh, respeito do próprio filme, né, do Escritores da Liberdade. Essa semana eu estava no meu curso de psicologia escolar e foi passado esse filme. sim, E aí, ali, para a gente trabalhar a questão dos grupos operativos, né? Os subgrupos que existem dentro das salas de aula, dentro de uma escola. E uma das cenas do filme foi passado o diário, né? Onde ela dá para cada um dos alunos um caderno para que eles possam escrever. Então, isso é algo muito cheio de sentido, porque o aluno vai estar escrevendo sobre a vida dele, por que não futuramente construir um livro em cima daquilo que os alunos escreveram? Então, é ele saber sim, que ele está dentro daquela escola, ele está voltando, né? Agora trazendo para o momento que a gente está vivendo. Ele está voltando para essa escola e aquela escola sentiu falta dele. Ele era alguém importante dentro daquela escola. Então, ele fez muita falta durante todo esse ano, né? Não teve o brilho, não teve o sorriso, não teve os abraços. Então, nesse retorno, se pode construir muito isso através dos projetos de vida, deles contarem como que foi esse ano, o que eles passaram esse ano, qual foram as dores. Então, o caderno, dentro da questão do projeto de vida, né, de algo também do que eles imaginam, como vai ser o próximo ano, porque foi um ano onde ninguém esperava. Nunca aconteceu isso de tudo parar a nível mundial, né? é Então, verdade. isso mesmo se pode desenvolver muito a própria questão da criatividade dos alunos, né? E eles podem ter Uhum. descoberto também muitas coisas que estavam escondidas, porque eles puderam parar um pouquinho mais, voltar mais para sua casa, para si. Então, nesse retorno, eu acredito que trabalhar essas questões existenciais, reservar um período dentro das escolas, né? De não só se preocupar em passar conteúdo, em vamos vencer a matéria, porque o ano letivo tem 260 dias e a gente tem que cumprir a carga horária. Não, vamos refletir sobre o sentido da vida. Algo muito Sim, interessante na vida do Frankl, que ele era um jovem que pensava muito no sentido da vida. Mesmo quando ele era criança, né? Um dia ele se acorda na uhum. madrugada e se questiona: mas se todos nós vamos morrer, qual o sentido da vida? E hoje essas reflexões elas são deixadas muitas vezes de lado, né?
O jovem, ele Isso, está preocupado com o smartphone que ele vai ter, com o tênis novo que ele vai ter que comprar. É uma sociedade muito consumista. E isso. essa questão impede muitas vezes da pessoa valorizar mais, né, essa questão do sentido. Então, isso são pontos que as escolas precisam trabalhar mais. Isso, porque quando a gente vai buscar trabalhar essa valorização, é justamente o resgate da autoestima, do amor próprio, né? É a autovalorização. Aí vem aí a transcendência, né? Ô, Renata, e como a logoterapia pode auxiliar justamente esses jovens, né? Que sofrem com o bullying na prevenção desse vazio existencial? Uhum, ótimo. Essa pergunta, né, Érica, é algo que é uma das maiores queixas, muitas vezes, dentro das escolas, a questão do bullying, né? Onde se acaba, né, muitas vezes, tendo essa troca de escola pelo fato de passar por algumas questões, e eu pude perceber isso numa das escolas onde eu fui, que eu fazia esse trabalho em Uhum. várias escolas, e tinha um menino numa escola que acabou trocando para outra escola onde também eu desenvolvia o projeto. Então eu acompanhei ele nas duas escolas. E foi muito interessante que ele trocou pelo fato do bullying que ele sofria, pelas questões que ele passava, e quando ele foi para a escola nova, ele trouxe algo que nunca ele havia apresentado na outra escola. Ele tinha um grande talento com a fotografia. Ele desejou, assim, ele expressou, ele era uma pessoa muito retraída, não, nem mesmo falava, e ele expressou que ele queria ser fotógrafo, um aluno do ensino fundamental. Que quando ele concluísse o ensino médio, ele queria, a profissão dele ia ser fotógrafo. E naquele mesmo período, a escola estava procurando alguém para tirar foto, que era perto do 7 de setembro, do desfile. E a escola, eu passei isso para a escola, e a escola escolheu ele para que ele fosse o fotógrafo oficial da escola, e iam fazer até um uniforme para ele. Então, o quanto aquilo, né, aquela mudança de escola trouxe sentido para ele. Então, Uhum. alguém observou um potencial naquele menino e trabalhou junto com a escola para que ele pudesse o quê? Fazer parte, né, desse novo ambiente e esquecer, talvez, né, todas aquelas lembranças traumáticas que ele teve na escola anterior devido à questão do bullying. Claro que nesse caso ele trocou de escola, mas Sim. dentro, né, de um ambiente onde está tendo, para que não haja essa troca, é trazer essas reflexões, né, de o porquê, né, o que leva alguém a agredir o próximo, desenvolver até mesmo teatros, trazer esses alunos. Eu sempre gostei de trabalhar muito a questão dos teatros com eles. Então, trabalhar temáticas ligadas ao teatro também, eu acredito que isso faz com que os jovens repensem, né, quando eles visualizam uma situação Aham. que a gente chama da autotranscendência, né? Onde sai de si, está vendo no Sim. outro aquilo que está acontecendo, que muitas vezes ele passou, ele está passando. Então, faz com que eles reflitam mais e repensem também algumas questões ligadas a esses problemas, né? De relacionamento, que é a questão do bullying. Ok, Renata, muito bom, né? A gente poder trabalhar com outras alternativas, né? A partir das expressões, centrada no sentido da vida. Fantástico. Olha só, a Fabiana, que estuda conosco, tá aqui, tá? Fabiana, um cheiro para você, amiga. Camila tá aqui também. Valéria, Natália, obrigada pela companhia de vocês. E continuando, né? Qual a sua visão, tá? Da logoterapia como recurso para a formação de valores diante da educação para o sentido da vida? Eu, né, acredito que para que a gente realmente assim passe esse sentido para cada um, né, da área da educação, primeiramente a gente precisa
acreditar na educação. Então, eu acredito, né, muito, como eu falei no início, eu ainda acredito que a gente vai ser uma nação totalmente educadora, né, onde a gente vai ver as nossas crianças hoje vivendo num novo tempo. Então, isso para mim faz Uhum. muito sentido. Eu trabalho, como eu falei, em prol disso, eu luto por isso, desenvolvo isso, porque eu acredito nisso. E eu penso que se cada um de nós, se cada professor, se cada funcionário, se cada psicólogo, cada assistente social, cada pessoa envolvida na educação acreditar nisso, é possível a gente construir, né, uma educação com sentido. E uma das coisas que é importante é a gente passar isso para os nossos estudantes, né, Érica? Todas as vezes que eu entrava numa sala de aula, eu sempre falava para os alunos assim: o que eu procuro aqui são revolucionários, são aqueles que vão revolucionar a nossa nação, porque aqui estão os futuros advogados, os futuros médicos, professores, engenheiros, psicólogos, e cada um de vocês precisa ser o melhor na sua área. Não no melhor de competição, mas no sentido de tu te doar, né? É a questão dos valores criativos, de tu realmente fazer algo em prol de alguém, que são os pilares também que a própria um dos pilares que a logoterapia traz é a questão do sentido da vida, de tu entender que tu carrega uma missão através da tua profissão. Então, dentro das Sim. escolas, se a gente está trabalhando, que a gente quer que esse aluno conclua ensino médio, vá para uma universidade, procure, né, trabalhar no mercado de trabalho aí, sendo um empreendedor, mas que ele faça aquilo sendo o melhor, se doando, se entregando, sabendo que o que ele vai lançar para o mundo vai ser algo que vai deixar uma marca na vida de alguém. Então, precisa ter, primeiramente, eu acho, essa paixão, sabe? Esse amor por aquilo que faz. Então, é uma das coisas que eu realmente acredito, é amar aquilo que se faz. Então, amar a educação e se doar realmente para isso. Sim, sim. Você trazendo isso, essa questão da revolução dos jovens, eu vi essa semana que os cursos mais procurados, né, durante o Enem, para prestar o vestibular, foi medicina e psicologia, viu? Então, vamos aguardar aí os próximos futuros médicos e os futuros psicólogos para agregar conosco, né, e juntar forças, porque a gente precisa, né? Então, e vai chegar um determinado tempo que a gente um dia vai se aposentar, por exemplo, e os jovens, né, vão assumir nossos lugares aí. E espero que venham para a logoterapia. Porque o bom da logoterapia é que, como o Frankel deixou aberto, então a gente está vivendo num novo tempo, um novo século, diferente do que ele viveu na época dele. E então a gente precisa estar muito atento a essas mudanças, né, que estão acontecendo atualmente. E o Franco, por ter deixado a logoterapia, né, digamos, aberta, da gente poder entender um pouquinho mais, olhar para esse ser humano, né? Muito mais agora nessa questão virtual, que era algo que na época dele não tinha. Então, quais são as Aham, questões, as demandas que estão surgindo nesse tempo, né? Então, que esses próximos profissionais venham com esse olhar, né? Com esse cuidado também em relação a esses pontos. aham. Renata, nós temos